3, 2, 1. Olá, bom dia. Meu nome é Thiago Maia, professor de Sociologia. Essa aula é para as turmas do segundo ano, do médio. Né? O assunto também é de revisão, né? Cultura, né? Conceito de cultura a partir dos estudos da antropologia. Aula 2. Belém Pará, que tem o apoio da SEDUC, Secretaria de Estado de Educação, tem o apoio do Governo do Estado do Pará e da gestão das escolas estaduais. Vamos ao próximo slide. O que é a antropologia? A antropologia é uma ciência social que surgiu no século XVIII. Porém, foi só no século XIX que se organizou como disciplina. Ela tem origem etimológica, né? A palavra tem origem etimológica, né? Do grego, né? Anthropos, né? O antropo significa homem, pessoa, né? E logos, ou logia, né? Significa razão, pensamento ou estudo, né? Então, a antropologia é o estudo do homem a partir de um pensamento racional. Né? Seu significado forma a ciência ou estudo do homem da humanidade. Né? A divisão da antropologia é feita da seguinte forma. E nós vamos estudar um pouquinho mais abaixo. Mas antes, né, vamos continuar aprofundando um pouco no conceito de antropologia. A antropologia é o estudo do homem como ser biológico, social e cultural. O homem como ser biológico, social e cultural. Sendo cada uma destas dimensões por si só muito ampla, o conhecimento da antropologia, né? Ele é dividido em antropologia física ou biológica, que estuda os aspectos genéticos, né? E biológicos do homem, antropologia social, que estuda as organizações sociais e políticas, instituições sociais, e o parentesco, e a antropologia cultural, que estuda os sistemas simbólicos e religiões, né? Sistemas simbólicos e religiões. A pesquisa antropológica, né? Ela vai se referir, né, a esse estudo, né, do homem, essa sua dimensão biológica, cultural e social, né? Por isso que ela vai se focar principalmente em estudos culturais. Né? Tem também uma parte que estuda a zona urbana da cidade, que é a antropologia urbana. Aqui, nessa figura aqui, nós temos relações sociais, né, do homem. Aqui, ó. O homem sendo escravizado aqui, ó, acorrentado. Né? Aqui, foto de indígenas que sofreram por um processo de aculturação, né? De contato com o homem branco. Né? Aqui temos uma imagem, né, que representa bem os estudos da antropologia. Né? Cultura, evolução, sociocultural, forense, né? Arqueologia, funcionalismo, migrações, biologia, etc. Tudo isso pode ser objeto de estudo da antropologia. Vamos ao próximo slide. Como a antropologia ela estuda a questão da cultura, né? Então vamos focar nesse conceito de cultura, do entendimento do conceito de cultura. O que vem ser a palavra cultura ou culturas, né? Porque os povos eles têm diversas culturas, não apenas uma cultura.
A palavra cultura, ela vem do latim aqui. Vem do latim, né? Significa colare, né? Inicialmente estava ligado ao cultivo das plantas, né? Cuidado com os animais, né? E a terra. Por isso se associa a palavra agricultura. Definida ainda com cuidado com as crianças, né? E sua educação, né? Então, refere-se a um ser culto e instruído, né? Também refere-se ao cuidado com deuses, né? Por isso, cultuar, né? Por isso a palavra cultura se associa a cultuar. Com a antropologia, o termo cultura passou a ter outros sentidos. Com a antropologia, esse termo passou a ter outros sentidos. Então, de forma universalista, né? Definida pelo inglês Edward Taylor, como cultura é todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábito adquirido pelo homem como membro de uma sociedade. Então a cultura ela envolve tudo isso, ela envolve crenças, conhecimento, arte, moral, leis, costumes, né? Qualquer outra capacidade adquirida pelo homem como membro da sociedade. Essa é a definição de Edward Taylor, né, sobre cultura. Outros antropólogos a definirem o termo cultura são Franz Boas, né, e Malinowski, né? Branislav Malinowski e Franz Boas. Onde para eles cultura expressa diferentes grupos sociais, né? Ou diversos grupos sociais, né? Com suas próprias peculiaridades. Vamos ao próximo slide. A cultura ela tem duas dimensões, a dimensão material e a dimensão imaterial. Aí, qual é a diferença das duas, né? Cultura material. Aí tudo começa com a natureza aqui. Aquilo que é criado, aquilo que não é criado pelo homem, né? Como a água, o vento e a terra. Depois, o ser humano agindo, né, sobre seu trabalho, né, com seu trabalho, transforma essa natureza, né? Então, o homem primitivo, né, criou o arco, a flecha, para facilitar a caça, criou a agricultura para ter alimentos, criou roupas, sapatos e outras tecnologias para se proteger do frio, criou casa para se abrigar das tempestades. Foi se criando com essas criações a cultura material, né? Que são objetos e utensílios que facilitam a vida das pessoas, né? Então a cultura material está muito relacionada com os bens materiais produzidos, como já dizia lá o Karl Marx, né? A nossa relação materialista, né? O material com a natureza, né? E com as coisas que a gente produz a partir da transformação da natureza produzida pelo trabalho. Então isso é o que a gente chama de cultura material, né? A cultura material é essa relação nossa com os bens materiais que a gente produz, né? E é fruto dessa relação, melhor dizendo. E o que é a cultura imaterial? Então, o homem primitivo percebeu que os outros seres humanos podiam organizar a vida social, né? Em sociedade, onde se protegeria dos grandes animais ferozes, né? De seus inimigos, rivais, bem como conseguir
alimentos. Percebeu também que para se perpetuar em grupos precisava de regras sociais que conduzissem a novas gerações. Surgiu então a cultura imaterial. São costumes e regras e valores. A cultura imaterial são os costumes, regras e valores. Então, ela se relaciona com o hábito. O hábito, o que é o hábito? O hábito é um conjunto de práticas repetitivas, né, que nós fazemos, que com o tempo, de tanto se repetir, ela vira um costume. Né? Aí é influenciada também pelas regras sociais ou leis que criamos, né? Podem ser regras escritas, né? Ou podem ser apenas comportamentos, né? Mas que são passados de geração em geração. E os valores que são associados a esses comportamentos. Então a diferença ficou clara que cultura imaterial ela tem a ver muito com as ideias e com os comportamentos, né, dos homens. Então, vamos ao próximo slide. Aqui a gente vai ver um videozinho, pessoal, que fala um pouco da questão das diferenças, né, sociais. Né? Então, vamos ver o vídeo. Vamos lá. Quando os colonizadores portugueses chegaram às terras que seriam o Brasil, encontraram a cultura local própria e se encantaram com as mulheres indígenas. A interação portuguesa com essa nova etnia deixou marcas profundas na nossa história. Dela surgiu o caboclo, mistura do branco com o índio, que é uma das primeiras transformações etnéticas do Brasil colonizado. Com o passar do tempo, vieram os africanos escravizados para trabalhar na lavoura, e várias transformações foram acontecendo ao longo desse tempo nos habitantes dessa nova terra. Gente, com a contribuição de outros povos europeus, os japoneses, árabes e judeus, o Brasil foi construindo sua identidade étnica e cultural, e nos transformamos em um país ricamente diversificado e miscigenado. A cultura do povo brasileiro não é única. Ela é o resultado da mistura de etnias desde a época da nossa colonização. Contudo, a maior influência, certamente, é a do povo português, que deu origem à língua que nós falamos, às leis e que trouxe a religião cristã ao Brasil. E dos negros africanos, herdamos a capoeira, o colorido das vestimentas e, principalmente, a música. Já dos indígenas, herdamos o costume de dormir em redes, a alimentação à base de raízes e o hábito de higiene. Dessa mistura de etnias, temos como resultado nossas diferenças culturais. Porém, as diferenças não devem ser uma forma de discriminar, rejeitar ou desprezar o outro. Precisamos aprender a respeitar e conviver com elas, pois cada um tem seu próprio valor e somente o conjunto de todas essas diferenças forma o povo brasileiro. Os colonizadores vieram de climas europeus. Nada sabiam da vida dos trópicos, do cultivo das suas frutas, dos tubérculos e leguminosas, como prepará-los e consumir. Aprenderam com os habitantes da terra as formas de manejar os solos, a maneira de morar, de se vestir e de assumir os hábitos higiênicos, como tomar banho diariamente. Amores, vamos compreender agora o que significa etnia. A etnia refere-se a um grupo social em que a identidade é definida por meio do compartilhamento de uma língua, cultura, tradição
tradições e territórios. Ou seja, todas as pessoas que fazem parte desse grupo social compartilham essas mesmas coisas, praticam essas mesmas coisas, certo? E isso forma a etnia. E miscigenação, vocês conhecem esse termo? Miscigenação consiste na mistura de raças, de povos e de diferentes etnias. Assim, multirraciais ou mestiços são as pessoas que não são descendentes de uma única origem. Essas pessoas possuem características de cada uma das raças de quem as descende. Como, por exemplo, quando um branco tem um filho com negro, surge um mulato. Índio com branco, caboclo ou mameluco. E índio com negro, o cafuso. E o nosso país ele é rico nessa miscigenação, ou seja, nessa mistura de raças, de etnias, de cores. Então, amores, espero que vocês tenham entendido essas diferenças culturais existentes aqui no nosso país e que, apesar de toda essa diferença, o que deve prevalecer sempre no meio da gente é o respeito. Pois é, pessoal, deu para ficar claro, né, nesse vídeo as diferenças culturais existentes no nosso país, né? Bom, essa segunda aula ela complementa aquela primeira aula. Aí, por que eu resolvi passar aquela primeira aula como primeira e essa como segunda? Em virtude de algumas questões serem dadas até como naturais, né, pelas pessoas, pelos homens, pelos seres humanos. Então isso dá para perceber, né, que às vezes a gente tenta, né, construir um mundo ideal e um mundo que às vezes não é o real. Mas quando a gente vai analisar de forma científica, né, a gente tem que analisar o que é o real, o que acontece na realidade, não o que a gente deseja. E o Brasil, graças a Deus, ele é um país, né, multidiverso, multicultural. Então devemos respeitar as diferenças culturais, sociais e de gênero. Então vamos desejar a vocês bons estudos e até a próxima aula.